Fala, senhoras e senhores do nosso Brasil Baroneu, Vaulice Sera aqui, o canal da notícias. Vamos para Nord News de hoje, senhores. Previdência privada. Os fundos de previdência privada têm a capacidade de atender a todos os públicos, desde os mais jovens até os mais velhos. Por outro lado, quanto mais cedo investir, melhor, pois investir em previdência é ter um foco no longo prazo. Em primeiro lugar, ao investir em previdência, é importante escolher entre os modelos de VGBL ou PGBL. Qual é a diferença entre um PGBL e um VGBL? No VGBL, vida geradora de benefício livre, o imposto é cobrado somente sobre os rendimentos autoferidos na aplicação. Já no PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, o imposto é cobrado sobre o montante total, valor investido mais rendimentos, mas conta com o benefício de poder deduzir até 12% da sua renda anual tributável na declaração de imposto de renda, desde que faça a declaração no modelo completo e não simplificado. Vamos imaginar que você tenha uma renda bruta anual de R$100 mil e um investimento de 12 mil em previdência pelo PGBL. No momento em que você realiza a declaração do seu imposto de renda, ao invés de pagar os seus impostos com base na sua renda de 100 mil, pagará em cima do valor de 88 mil. 100 mil menos 12% dos seus 100 mil, que cai para 88 mil reais. Boa diferença, 12 mil de diferença, né? Dessa forma, o valor do imposto a ser pago, que antes seria de 17 mil reais, em cima dos 100 mil reais seu investido, passa a ser de 13.800 em cima dos 88 mil. Essa diferença, propiciada pelo benefício do modelo, pode ser usada, por exemplo, para você aumentar os valores alocados nos seus investimentos. Tipos de contribuição na previdência privada. Depois de escolher o modelo de previdência, o investidor deve optar entre os sistemas de tributação progressiva ou regressiva. No modelo progressivo, o imposto é de até 27,5%, dependendo da sua renda, de acordo com a tabela a seguir. Veja aí a tabela, senhor. Tributação progressiva, senhor. Base de cálculo mensal, senhor. Até 1903, senhor. Isento. De 1.900 a 2.826, senhor. 7,5%. De 2.800, senhor, até 3.700, senhores. 15%. De 3.700 até 4.600, 22,5%. Acima de 4.600, senhores, 27,5%, senhores. Então, quanto mais tempo você deixar lá, senhores, melhor, menos alíquota você vai pagar, senhor. Beleza? Vamos lá, prosseguindo aqui, senhores. Já no modelo regressivo, o imposto varia de 35% a 10%, dependendo do tempo da aplicação. Quanto mais tempo você investir, melhor será a alíquota a ser paga. Esse é um grande benefício para aqueles que têm um objetivo de longo prazo, uma vez que após 10 anos você paga apenas 10% do imposto. Senhores. Veja aí, de 0 a 2 anos, 35%. De 2 a 4 anos, senhores, 30%. De 4 a 6 anos, 25%. De 6 a 8 anos, senhores, 20%. De 8 a 10 anos, senhor, 15%. Então, após os 10 anos, 10%. Então, quanto mais tempo você tiver, senhores, de 10 anos para cima, a pessoa vai pagar só 10% do montante. Muito bom. Por isso que é bom deixar, senhores. Sua previdência tem que ser de 30 a 35 anos, como a previdência no Brasil, senhores. Os fundos de previdência não têm come-cotas. É importante salientar que os fundos de previdência não têm cobrança de come-cotas, como na renda fixa, senhor. Renda fixa tem o come-cotas, em 6 em 6 meses, um no meio do ano e outro no final do ano, senhores. Que é um adiantamento do imposto cobrado semestralmente sobre os rendimentos dos fundos multimercados, renda fixa e cambiais não previdenciários. O come-cotas dificulta
a atuação dos juros compostos ao longo do tempo, imposto que se torna ainda mais expressivo no longo tempo. Os gráficos apresentados a seguir permitem uma comparação entre investimentos com ou sem come-cotas, considerando um valor inicial de R$1 milhão e uma rentabilidade de 10% ao ano. Para um período de 10 anos, a diferença é de 100 mil, ou seja, você teria 100 mil a mais na estrutura sem o come-cotas. Cobrança de imposto feita somente no resgate. Já para um período de 30 anos, essa diferença aumenta significativamente para 3,52 milhões. Veja aí o gráfico da Nord. Comparação retorno com 100 come-cotas, 30 anos, senhores. Veja aí. Começou lá. A diferença, senhores. 1 milhão, né, senhores? Olha lá. O topo vai lá até 30 anos, 14 milhões. Olha a diferença de 3,52 milhões. Sem o come-cota e com o come-cota, 11 milhões, senhores. Bastante diferença, né, senhor? A diferença é absurda. Confira as vantagens dos fundos de previdência privada. Os fundos de previdência privada também são uma forma de sucessão patrimonial. Se o beneficiário falecer, os valores contidos nos fundos de previdência não passam por inventário, que costuma ser demorado e custoso. Dessa forma, o beneficiário receberá os recursos em pouco tempo. Além disso, na previdência privada você tem acesso à portabilidade entre os fundos. Ou seja, se você estiver insatisfeito com um determinado fundo de previdência, você pode solicitar a portabilidade dos seus recursos para outro fundo, não sendo necessário resgatá-lo, o que causaria incidência de imposto de renda. Para isso, basta escolher a corretora a qual você quer transferir o montante e realizar a mudança do fundo, sem pagar nenhum imposto. Muito bom, hein? Por fim, nos fundos de previdência você pode investir em diferentes classes, como fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações, por exemplo. Agora que você conhece as vantagens de investir em fundos de previdência, vamos comentar sobre alguns fundos que gostamos de ter em nossa carteira. O Absolute Icatu 1 Prev FC FI Multi e Absolute Vertex Prev FIF. Absolute Icatu 1 Prev FC FI Multi e Absolute Vertex Prev FIF são fundos multimercados, no modelo de previdência da Absolute Investimentos. Fabiano Rio é o CEO, chefe de investimento officer da Absolute, sendo o principal nome no processo de decisão dos fundos multimercados da gestora. Mesmo sendo um multimercado, onde os fundos da classe possuem uma maior liberdade para atuar em diferentes mercados, como bolsa, juros e moedas, o Absolute nasceu com uma cultura de ter alocações importantes em bolsa. Quando percebem oportunidades, muito devido ao histórico de Fabiano, que trabalhou com ações no Santander, Merrill Lynch e Claritas. Merrill Lynch e Claritas. Muito bom esse nome, hein? Claritas é famoso. Embora Fabiano seja o principal sócio, a gestora funciona sob um modelo de caixinhas, ou seja, com diferentes especialistas em cada mercado, como juros brasileiros, juros internacionais, moedas, commodities e etc. Além disso, a equipe de gestão usufrui de um time econômico robusto para auxiliar a formação da visão macro a ser seguida nas alocações do fundo. A equipe econômica é liderada por Felipe Tamega, ex-economista-chefe do Itaú Asset. Olha, famoso nome também, senhores. Em outras palavras, estamos nos referindo a uma equipe competente em gestão e análise econômica, o que é crucial para a construção de uma performance consistente no longo prazo. Tudo a longo prazo você tem o seu benefício, né, senhores? Desde que seja em recursos alocados em coisas que dão retorno, senhores. Qual é a diferença entre o Absolute Icatu 1 Prev e o Absolute Vertex Prev? O Absolute Vertex Prev busca seguir a rentabilidade do Absolute Vertex, fundo multimercado não previdenciário, e o principal produto da gestora. Já o Absolute Icatu 1 Prev
busca aplicar a performance do Absolute Hedge. Como os fundos previdenciários da casa são os mais recentes, vamos falar principalmente sobre o Absolute Hedge e o Absolute Vertex. Em seguida, mostraremos como os seus respectivos fundos de previdência performam nos últimos anos. O Absolute Hedge conta com a mesma estratégia do Vertex, porém com a metade da volatilidade, enquanto o Vertex trabalha com uma volatilidade em torno de 5 a 6%, base anual. O hedge fica entre 2 e 3%. Além disso, por questões regulatórias, o hedge é direcionado para todos os tipos de investidores, enquanto o Vertex é voltado somente para investidores qualificados. Quem tem investimento acima de 1 milhão, senhores. Quem tenha pelo menos 1 milhão investidos ou que possua uma certificação aceita pela CVM. Os endinheirados aí do Brasil. Devido às diferenças de volatilidade, temos uma preferência pelo Absolute Vertex, em razão do seu potencial de trazer maiores retornos ao longo prazo, mas, é claro, contando com uma maior volatilidade no meio do caminho. Por outro lado, se você não é um investidor qualificado, o Absolute ICATU 1 Prev, que segue o Hedge, também é uma boa opção. Ambos têm conseguido entregar performances interessantes. Desempenho do Absolute Vertex. Desde março de 2015, o Absolute Vertex apresentou uma rentabilidade de 215,5% contra 121,6% do CDI e 126% do IHFA, Índice de Presença à Performance de Indústria de Fundos Multimercados. Dá uma olhada aí, senhores, olha aí isso aí. O Absolute Vertex, veja aí. O fundo de azul aqui, a linha azul é o fundo, só subindo, né, senhores? O CDI, a linha preta, senhor, ficou aqui, ó, nas mínimas. E o IFA, senhores, o verde. Muito bom, senhor. O fundo está performando muito bem. Continuando aqui, senhores. Desempenho do Absolute Hedge. Em relação ao Absolute Hedge, desde outubro de 2013, o fundo apresentou um retorno de 195,5% contra 157,8% do CDI e 169,7% do IHFA. Senhores, olha aí, Absolute Hedge, FICFIA Multimercado, senhores. O azul, fundo, a linha do fundo, senhores, aqui já está comparação, né? E o índice IHFA, senhores, ó, performando assim, ó, chegou aqui, só aqui que deu uma caidinha aqui, senhores. Já o CDI sempre baixa, né, senhores? É assim mesmo. Continuando, senhores. Os melhores fundos de investimentos em 2024. Ao comparar os fundos com os seus pares, é possível observar nas tabelas abaixo que não somente o Vertex e o Hedge são destaques no primeiro quartil de rentabilidade nos últimos anos, mas também os seus respectivos fundos de previdência Absolute Vertex Prev e Absolute ICATU 1 Prev. É importante ressaltar que o Absolute Vertex Prev teve início somente em agosto de 2022. De qualquer forma, como mencionado anteriormente, sua performance deve ser próxima à apresentada pelo seu fundo não previdenciário, senhores. Aqui está a tabela aí, senhores. Ó, tabela de todos os fundos, os maiores fundos da bolsa. Que tem retornos em janelas de 12 meses, senhores. A 24 meses e 36 meses. Aqui, ó, 12 meses, todos eles aí. Aqui, ó, quarto aqui, ó, o Absolute Vertex FICFIA Multimercado, 12,92%, 12 meses. Já o Absolute Hedge FICFIA Multi, 11,51%. Em 24 meses, senhores, o Absolute Vertex FICFIA Multimercado, 28,34%. E o Absolute Hedge FDI Multi, 25,52%. Já em 36 meses, senhor, 3 anos, então aqui, ó, um embaixo do outro, hein, senhores? O Absolute Vertex FICFIA Multimercado, 51,87%. E o Absolute Hedge FCDFI Multi, 40,82%, senhores. Muito bom, hein, senhores? Muito bom. O fundo está performando muito bom. Veja todos os fundos recomendados pela Norte. Esses fundos foram disponibilizados como forma de cortesia do Grupo Norte Investimentos. Hoje me dedico à análise de fundos de investimento e previdência, tendo como princípio
orientar as pessoas a investirem melhor, a partir de recomendações qualificadas. Além disso, não recebemos comissões de qualquer natureza por recomendações de investimentos, mitigando o conflito de interesses e trazendo transparência à carteira Nord Fundos. Senhores, é isso daí. Também não estou recebendo nenhuma recomendação, senhores. Mas o que é bom a gente tem que falar para as pessoas, né? As pessoas têm que conhecer os melhores fundos, melhores renda fixa, melhores ações, melhores fios. Entendeu, senhores? Os melhores investimentos que tem por aí, senhor. Pela bolsa fora, ou todo mundo, tá bom? Sempre falando, senhor, isso não é recomendação nem de compra nem de venda, tá, senhores? Tá? Analise o seu portfólio, a sua carteira, e veja o que mais se enquadra para você. Se você quer no momento fazer um investimento de previdência privada, se for por longo prazo, senhores, isso é uma boa, tá bom? Que a alíquota vai diminuindo a cada ano que passa, tá bom? Fique por aqui. Obrigado e tchau!